Muito bom. Muito bom. Então, vamos lá. Vou pedir para a Ana fazer uma oração para a gente começar. Vai lá, Ana. Seu áudio está desligado, Ana. Ó Pai Celestial, Pai Amém. amado, Pai querido, em teu nome, nós aqui colocamos esta reunião para falarmos de Ti, para Amém. estudarmos um pouco mais a Tua palavra e Te Amém. pedimos, meu Pai, nos orienta, dá Tuas revelações ao Sim, irmão sim. Evilásio, à Amém. Fernanda, a mim, para que Amém. possamos, meu Pai, estar com os ouvidos abertos, atentos, para poder Amém. desfrutar de todo esse ensinamento. No nome Amém. do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bom. Amém. Então, graças a Deus, né? A despeito de todas as lutas que passamos hoje, para começar essa comunhão aqui, então a gente tem dois objetivos nesse encontro, né? O primeiro é a gente conferir a tarefa da Fernanda, que é o resumo da segunda parte do capítulo 5. Começou a risada dela ali, né? Segunda parte, tarefa atrasada, que fique registrado isso, né? Graças. E depois a gente vai entrar no capítulo 6, né? Vocês vão me preceder no capítulo 6. Vocês vão me apresentar o conteúdo e depois eu vou fazer algumas considerações. A gente está insistindo de que a aula seja hoje porque nós não teremos, eu particularmente não terei mais tempo no mês de dezembro. Então a gente tem que terminar hoje mesmo e aí montaremos nosso planejamento do ano que vem, tá bom? Muito bom. Por favor, Fernanda. Vamos lá. Nós paramos no cordeiro com 7 chifres e 7 olhos. Essa passagem está em Apocalipse 5, 6. O chifre representa poder para lutar. 7 chifres, o 7 é um número, indica um número completo, a plenitude. Então, agora a gente tem o pleno poder para lutar. Sim. Temos um cordeiro no céu que administra o plano de Deus, sua vontade, e está pronto para lutar com plenos poderes. Também tem os 7 olhos. Para quê? Para vigiar, perscrutar e infundir a vontade de Deus e seu juízo. O juízo aqui, os olhos de Jesus sobre a pedra para a edificação da igreja. Prescrutar aqui é investigar minuciosamente, examinar com atenção e sondar profundamente. E infundir, que são os 3 verbos, né? Vigiar, prescrutar e infundir. Infundir é derramar ou introduzir gradualmente, alinhar a vida, os desejos e ações de uma pessoa com o propósito e a lei de Deus. Mas, fiquei aqui, 7 olhos, mais... um parênteses aqui. Transformação pela renovação da mente, obediência e submissão. É um compromisso ativo e contínuo de aprender a aceitar e viver de acordo com os princípios e propósitos divinos revelados na Escritura. Eu vou ler aqui, depois eu falar o que eu entendi disso, tá? Completar a obra de edificação da casa de Deus, que é a igreja, onde está escrito lá em Zacarias 4, de 7 a 10. Os olhos do Senhor percorrendo toda a terra. Também em Zacarias 3, 9, que diz, sobre a pedra estão 7 olhos. São outras referências que falam sobre esses 7 olhos, né? E a pedra aqui é a pedra para a edificação. Isso significa que todas as vezes que você coopera com a edificação da igreja, há 7 olhos cooperando com você. E isso se refere ao juízo de Deus.
Resumindo, vamos ver se eu resumi. Ai, caramba, desculpa aí. O Cordeiro, que é Jesus, que está lá no céu, ele é o único digno de abrir o livro e lhe desatar os 7 selos. Ele possui 7 chifres, que significa pleno poder para administrar o plano de Deus, a vontade e lutar. E 7 olhos para completar a obra de edificação da casa de Deus, que é a igreja. Como? Vigiando, investigando minuciosamente, examinando com atenção e sondando profundamente cada um do seu corpo. Cada um do seu corpo. Aí é outra coisa, né? Bom, então aqui resumindo é isso. Os 7 chifres indica que Jesus tem 7 plenos poderes, por isso que ele é digno de abrir os selos. E os 7 olhos mostra que depois de abrir, de ter esse poder, né, de estar fazendo a vontade de Deus, ele está vigiando, porque na verdade ele coloca esse poder nas mãos da igreja. Então ele tem que edificar a igreja para a igreja poder continuar fazendo a obra de Deus aqui na Terra. E esses 7 olhos é para ficar vigiando, investigando, para que cada um cumpra a sua parte nessa obra, nesse propósito. Tudo bem até aqui? Vamos agora, então, para os 4 e 6 Muito bem, viventes. Fernanda. Bom, eu vou falando, então, depois vocês complementam. É isso? Sim, sim, Fernanda. Lembra que você é que está com a tarefa. Sim, já está registrado até, né? O senhor adora me expor, adora, né? Mas tudo bem. Os 4 seres viventes levam as orações dos santos até a presença de Deus. Quando o Cordeiro toma o livro da mão de Deus, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostram-se diante dele, cada um deles com uma harpa e taças de ouro cheias de incenso. Esse incenso quer dizer cheias de Cristo, essas taças estão cheias das orações dos santos. Quando a gente faz o sacrifício, ora para Deus, então a gente vai enchendo essas taças, e é isso. Em Apocalipse 5, de 7 isso está em Apocalipse 5, de 7 a 8. Eles ministram e servem diante de Deus, levando nossas orações, como está lá em Efésios 5, 2. Cristo é o incenso e nossas orações são como taças de ouro cheias de Cristo. Entendi. Em Hebreus 1,14, nós somos aqueles que herdarão a salvação, e os anjos são servos de Deus para nos ministrar. Agora, pronto, é só isso. Agora um novo cântico, que é o outro tópico. Em Apocalipse 5, 9 e 10, apresenta um novo cântico que se refere à nova criação. E Apocalipse 4, 11b, celebra-se a criação. Então, nova criação é celebrada. Esse cântico mostra que o resultado da edificação é o sacerdócio. Deus nos comprou, nos resgatou a fim de nos constituir reino e sacerdotes para reinar sobre a terra. Apocalipse 5, de 11 a 14. Toda a criação se dirige a Deus e ao Cordeiro, entregando o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam amém a toda adoração e demonstração dessa reverência do Senhor, o Cordeiro, toda a raça angelical e toda criatura da terra. Não entendi o que eu escrevi aqui, mas tudo bem. Aí, ferramenta, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa. A igreja, peraí. Eu destaquei aqui, a nova criação é celebrada, esse cântico, portanto, mostra que o resultado da edificação é o sacerdócio. Deus nos comprou. Aí está se falando referente à igreja.
Deixa eu ver se eu marco mais alguma coisa aqui no livro. Não. Agora, o próximo tópico, ferramentas que produzem os sacerdócios de hoje. Tem a ver com as características do Senhor, as ferramentas. Em 1 Pedro 1, de 18 a 21, diz que nós somos resgatados pelo precioso sangue, o sangue de Cristo, conhecido antes da fundação do mundo. Deus nos comprou, nos resgatou eternamente por meio do precioso sangue de Cristo. Ele quer fazer de nós sacerdotes. Lá em Zacarias 3, ele se refere à pedra única, uma pedra. É uma pedra viva, que é Jesus. Só uma referência aqui a Zacarias 3. Em 1 Pedro 2, versículos 4 e 5, 7 olhos da pedra refere-se à edificação, que consiste em produzir o sacerdócio em nós. Aqui volta um pouco aquilo que a gente estava falando dos 7 olhos, né? Os vencedores serão sacerdotes de Deus e reinarão com Cristo por 1000 anos. Precisamos hoje exercer o sacerdócio na igreja, pois assim a edificaremos. Aí aqui deu o exemplo dos colportores, né, que é da igreja e do Pedro Dong, que executam a obra do Senhor e buscam pessoas e ovelhas sem pastor, aflitas e exaustas. Aí tem aqui vários testemunhos dos colportores no finalzinho, né? Eu não destaquei, mas tem vários testemunhos. E aí eu pus, eu finalizo com uma palavra do Pedro Dom. Precisamos da palavra profética na teoria, mas também precisamos da prática, deixando o Espírito ter liberdade para agir na sociedade por meio de nós. Vamos permanecer queimando com o fogo do Espírito. Sejamos energizados, elétricos. Então, para que seja feita a vontade de Deus, nós precisamos nos manter ativos, colocar em prática tudo que a gente conhece, sabe da obra de Deus, né? Então, Jesus veio para esse mundo, ele cumpriu a missão dele, né, de nos resgatar, de nos salvar, e agora ele coloca autoridade e poder na igreja para que a gente possa, juntos, cada um com a sua habilidade, com o seu dom, fazer cumprir a palavra profética com o propósito de Deus. Acho que é isso. Muito bem. Agora eu queria que você compartilhasse livre, Fernanda. Fizesse um apanhado sem precisar de recorrer ao seu resumo, a sua impressão, tá? Livre. Lembrando que seu áudio está desligado, tá? Tá. O cordeiro com 7 chifres e 7 homens. A gente está falando aqui de Jesus, né? Desde o início aqui, quando a gente começa a falar que ele é da tribo de Judá, a gente fala da raiz de Jessé, a gente está falando de que ele é o único digno de abrir o livro, né? E aqui ele tem... eu não sei o que eu vou falar. Ele tem plenos poderes, ele dá esses poderes para a gente, ele está sempre com a gente. Só um minutinho. Ana, você falou algo, mas está com o áudio desligado, Ana. Ajuda a sua irmã aí. Ajuda a sua irmã. Eu vou falar um resuminho, bem resumidinho mesmo, tá bom, Fernanda? Eu botei assim, esse capítulo, ele nos chama a reconhecer a centralidade de Cristo na história da salvação e no juízo final. E a viver como sacerdotes fiéis em adoração e intercessão. Cristo é o centro do plano redentor de Deus.
e é o único digno de executar os decretos divinos. A sua vitória pelo sacrifício da transformação, os redimidos alcançaram os redimidos e transformando em sacerdotes que vivem para adorar, interceder, reinar com ele. As ferramentas espirituais que aparecem para a gente e que nos modam a ser um sacerdote hoje, a cumprir esse propósito da palavra profética, é exatamente a própria palavra profética, a oração constante, a vida de santidade, a obediência à voz de Deus e a comunhão com o Espírito Santo. Uau! Eu falei para a Ana que ela tem um poder de síntese tremendo. Eu ainda fico presa nas letras. Certo. Então, vamos lá, Fernanda. Nós temos o cordeiro, temos o cordeiro, temos 7 chifres e temos 7 olhos. Então, Certo. 3 palavras-chave. O cordeiro, 7 chifres, 7 olhos. Tá? Quem é essa pessoa digna de abrir o livro e desatar os selos? É o cordeiro, e que tem 7 chifres e 7 olhos. Cordeiro está relacionado à nossa redenção. Ele se tornou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Importa ali o que é importante a gente perceber que ele realizou a vontade do Pai em detrimento de si mesmo. Porque como cordeiro, ele foi um sacrifício. Quem voluntariamente vai se sacrificar? Entende? Hoje, só o Senhor. Certo. Talvez, como o apóstolo Paulo fala em Romanos, né? A gente tem coração e disposição para dar a vida porque a gente ama. Mas o Senhor deu a vida, ou melhor, pelo que a gente ama e que seja boa, né? Essa pessoa tem que ser boa para merecer nosso esforço, né? Nossa dedicação e tal. O Senhor não olhou para isso, né? Então, isso é um ponto marcante. Segundo, 7 chifres, ele tem poder para lutar. Então, esse cordeiro, além do sangue redentor, ele também tem poder para lutar. Lutar pela nossa causa, lutar pela vontade de Deus. E 7 representa um número completo, né? Então, ele tem pleno poder para lutar. E terceiro, os 7 olhos. Os 7 olhos, de um lado, representa a questão do Senhor estar a par de todas as coisas, nada passa despercebido para ele. E quando a gente lê Zacarias, capítulo 4, versículos 7 e 10, aí a gente vê que esses 7 olhos também estão associados a uma pedra, que está relacionada à questão da edificação. Então, bem no finalzinho desse tópico, né, nas 4 últimas linhas, diz assim: nesse versículo vemos que sobre a pedra estão 7 olhos. O que isso significa? Que a pedra é para a edificação. Então, todas as vezes que você coopera com a edificação da igreja, há 7 olhos cooperando com você. Amém? Então, esse é o ponto principal do tópico Cordeiro, 7 chifres, 7 olhos. Aí vamos ver agora, os 4 seres viventes levam as orações dos santos até a presença de Deus, né? Então, o que a gente vê aqui? Quando a gente olha para Apocalipse capítulo 5, versículo 7 e 8, o que diz? Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos.
Então, o que você viu aí? O que você anotou? Lembre-se, você está descrevendo aquele que foi digno de abrir o livro e desatar os selos. Então, quando ele pega o livro da mão, quer dizer, está entregue nas mãos dele aqueles Sim. os santos, né? Aqueles que tenham o nome escrito no livro da vida. Uhum. E que quando ele pega todos os quatro seres viventes, todos se prostram, porque ele é digno de... É como se ele estivesse pegando em suas mãos tudo aquilo que cada um de nós, dos santos, né, Uhum. fez durante a nossa vida, cumpriu a obediência à vontade de Deus, Sim. e aí as orações, tudo é entregue. Então, é como se eles se prostrassem. Deixa eu dar mais uma... Ai, Isso. Faz o seguinte, lê as últimas 4 linhas nós, essa do daí, primeiro né? parágrafo desse tópico. Diz assim, que maravilha. Ou Sempre melhor, que oramos, isso, pode ler. eles ministram e servem Isso, diante de Deus, levando nossas orações. Então, sim. aí, o que tem na taças, né, é tudo que a gente fez de bom, né, Uhum. de acordo com a vontade de Deus. Que Uhum. maravilha, sempre que oramos, há anjos ao nosso redor que levam as nossas orações até Deus. E esses 24 anciãos oferecem as orações aos santos, as orações dos santos cheias de Cristo. Então, Uhum. assim, quando a gente está... Isso aqui mostra o cuidado, né? Isso. De Jesus estar sempre conosco. Então, Amém. tudo que a gente faz, ele está junto com a gente e levando para Deus tudo aquilo que a gente oferece, toda a nossa obediência, a nossa oração. Amém. Então, esse é o ponto principal, tá? Esse é o ponto principal daí, tá? Tá, Tanto os anciãos, tanto os 4 seres viventes, como os anciãos, eles são seres angelicais, certo. tá? Aí o que acontece? Esses seres angelicais, eles estão a serviço dos santos. Então, eles é que levam essas orações cheias de Cristo à presença de Deus. Então, quando a Ana, né, acabou de orar ali, o que estava acontecendo? A Ana estava falando, estava orando, e os anjos levaram até a presença de Deus essas orações. E Certo. estas orações, elas estão cheias de incenso. Quem é o incenso? O incenso é Cristo. Cristo. Ele foi apiloado, ele foi moído, né? Foi reduzido a pó para se tornar um sacrifício de aroma suave. Aí esse texto de Efésios é muito rico. Andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Amém. Glória a Amém? Deus. Muito bom. E Amém. aqui também Aí é muito. vem... Pode falar, Ana. Não, eu estou falando, aqui também a gente destacar que é tão importante a gente ver que as nossas orações, as nossas intercessões têm um valor diante do Pai. Amém. Isso para mim é gratificante saber. Exato. Exato. Muito rico, Ana. É isso aí. Agora, Eu tô fazendo essa passagem aqui por causa da sua frase, Fernanda. Eu não entendi bem, não estou conseguindo saber o que não, e é falar, bom, você né? está me ajudando, é bom. Você vai Certo. falando e vai me abrindo aqui, porque... Tá. Fala aí, então, sobre o novo cântico. Então, o novo cântico aqui se refere à igreja, não é? É isso? Se Uhum. refere à igreja que é a nova criação, que ela é celebrada, que é a Uhum. igreja, porque depois que o Senhor se ascendeu,
ele deu início à igreja, né? A igreja primitiva e tal. Então, a Sim. nossa função agora é edificar, e como a Ana mesmo disse, né? A edificação, o resultado da edificação é o sacerdócio, porque é isso, né? Amém. O Senhor, Isso. Jesus, o Cristo é o sumo sacerdote, e nós somos Isso. o sacerdócio, né? Ele quer uma geração de sacerdócios, né? O que é isso? É aqueles que estão cuidando da presença, das coisas de Deus aqui na terra, do reino de Deus, do reino dos céus aqui na terra, né? Eu sei que Amém. existe uma diferença entre reino dos céus e reino de Deus. É como Uhum. se o reino dos céus estivesse dentro do reino de Deus, é isso? Não Correto. lembro muito bem, mas é mais ou menos isso, né? Então, Isso. ó, a fim, eu destaquei esse finalzinho, né? Por quê? No capítulo 5º, aqui está falando, né, de esse cântico, portanto, mostra que o resultado da edificação é o sacerdócio. Deus nos Sim. comprou para que fôssemos resgatados de toda tribo, língua, povo e nação, a fim de Amém. nos constituir reino e sacerdócios para reinar sobre a terra. Amém. Aí é isso, Muito né? bem. Deixa eu ver. Mas sempre, a gente nunca esquecendo que toda honra, toda glória é sempre para Deus. Nós somos aqui Isso. representantes dele aqui na terra, Amém. enquanto Por estivermos em isso, obediência e santidade. e a base bíblica para essa afirmação de que toda honra e glória é para Deus está no fato dos 4 anciãos, nos 4 seres viventes, os 24 anciãos, e agora, daqui a pouco, a gente vê os milhões e milhões de anjos adoram o Senhor. Milhões de milhões. Então, todos eles adoram, toda a raça angelical adora o Senhor, né? Então, ele é digno de todo louvor, honra e glória e adoração. Amém? Muito bom. Toda criatura que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, toda a raça angelical e tudo que há neles, adora e demonstra sua reverência ao Senhor, o Cordeiro. Exato. No finalzinho. Exatamente. Isso. E resumindo o último tópico, né, que são as ferramentas que produz o sacerdote de hoje, aí a gente precisa, aqui o irmão Pedro quis mostrar que tudo que se refere ao mundo, tudo que ocorre no mundo espiritual tem um efeito no mundo material, no mundo físico, né? Então aqui nós vemos os vários testemunhos de comportores que, por meio da intercessão, de abordar as pessoas, levaram os céus para a terra por meio da oração, por meio da palavra profética, né, a aplicação da palavra profética, para que a condição dessas pessoas fossem mudadas. Então, o que acontece? A gente não pode terminar, né, de ter todo esse conhecimento e ficar sentado em casa. A gente precisa ir para a rua. A gente precisa levar essa palavra. Por quê? Porque certamente tem pessoas que estão precisando disso. Não foi uma nem duas vezes que eu vi testemunhos da Ana falando de abordagem que ela fazia com a pessoa que estava lá na consulta, ou vizinhos e tal, e quando ela abria a boca, a pessoa estava ali passando por alguma dificuldade, precisando de uma palavra de encorajamento, né? Então, isso é muito recorrente na experiência dela. Então, nós não podemos perder de vista isso. Né? Há pouco eu estava aqui ouvindo uma irmã, né? Estava, assim, foi outra coisa também que contribuiu para o atraso, né? Um atraso santo, né? Com um motivo nobre. Ele estava desabafando, né? As lutas que ele vem passando e tal. E aí, que eu vou retirar da onde palavra para consolá-lo, para encorajá-lo? A palavra que eu estou desfrutando, né? Da comunhão que eu venho tendo com o Senhor, do conteúdo que o Senhor ministrou para mim. Entende? Então, isso aí, no final das contas, esse sacerdócio, ele está intimamente relacionado à edificação dos outros. De um lado, a edificação de si mesmo, de outro lado, a gente está sendo usado para edificar outros. E aí a igreja cresce fortalecida, né? Preparada para a segunda vinda de Cristo.
Fala um pouquinho, Fernanda. É isso mesmo, eu tinha até colocado, né? Exercer o sacerdócio na igreja. Então, eu destaquei esse pedaço. Quando aprendemos a exercer o sacerdócio na igreja, nós a edificamos. Que é isso mesmo, a gente colocar em prática os conhecimentos, e quanto mais pessoas a gente abordar e levar a palavra, mais nós vamos estar fortalecendo e cumprindo o nosso papel para que as coisas aconteçam segundo a vontade de Deus, né? Então, é a Amém. gente fazer a nossa parte também, né? Não adianta também. Sim. O que eu tenho ficou forte da aula passada é isso, né? Que Uhum. a verdade é o conhecimento e a realidade é a prática da verdade, né? Então, se a Sim. gente só ficar no conhecimento e não exercer, não praticar, Isso. as coisas não acontecem, né? Exatamente. Então, a gente acaba falhando nessa parte. Amém. É isso. Exatamente. Muito bem. Então, vamos então usar esse vigor evangelístico, né, da Ana para começar o desfrute do capítulo 6, capítulo 6, derradeiro desse livro. Vamos lá, Ana, fica à vontade. Sempre levando em consideração 2 parâmetros, tá? De um lado, você pode ler o seu resumo. Não há problema nenhum nisso. Você mostra que você estava atento, estava fazendo a tarefa e tal. De outro lado, eu preciso também colher de vocês a impressão pessoal, tá? O resumo é fidelidade ao conteúdo. O falar livre e espontâneo é você compartilhar aquilo que te impressionou, a luz que você ganhou, né? Então, isso aí também é importante para nós, tá bom? Então, de um lado tem o lado objetivo, né? O conteúdo. Do outro lado tem o lado subjetivo, que é a sua experiência, sua impressão pessoal, tá bom? Então, vai lá, Ana, por gentileza. Quando eu faço o resumo, eu chamo até de resuminho, porque ele é bem pequenininho, com relação a todo o conteúdo, que tem muito mais do que eu escrevi aqui, para que eu consiga fixar isso na mente. Porque quando eu falo assim, por exemplo, o capítulo 6, né? O capítulo 6 ele mostra que os primeiros 4 selos de Apocalipse, eles revelam os movimentos que já acontecem hoje, né? Que já estão acontecendo hoje. O avanço do Evangelho, que é o cavalo branco, né? Eu botei seguido por guerras, que é o cavalo vermelho, né? Crises econômicas e fome, que é o cavalo preto, né? E, por fim, morte generalizada por diversos fatores, que é o cavalo amarelo. Aí, esses selos compõem o princípio das dores, o que está acontecendo com a gente hoje. Inclusive, tem um livro aí para a gente comprar, indicando que o tempo que está, o tempo de hoje já está se aproximando do fim da vinda do Senhor Jesus, né? E o que a gente tem que pegar as ferramentas do capítulo 5 e colocar em prática para que antecipar a vinda do Senhor, né? Que é a palavra profética, é o Espírito, é a oração, é a intercessão, é tudo isso a gente colocar em prática para que aconteça o que está no capítulo e que já vem acontecendo. O princípio das dores, a gente precisa colocar em prática para que o Senhor venha realmente mais rápido possível acabar com esse transtorno aqui da gente. Aí, também, o livro também explica que o Hades é um lugar intermediário, quer dizer, aquele que morre é um lugar intermediário que vai ficar esperando o julgamento final. Aí, o livro aqui, o capítulo apresenta que existe como se fosse 2 repartições, né? Um é o consolo,
e o outro é o do tormento, né? Aguardando, que fica aguardando lá o julgamento final, diante desse cenário profético que a gente está passando. A igreja, ela recebe uma missão bem clara, né? Dentro desse capítulo, é pregar o evangelho do reino com poder, com ousadia, como fizeram os próprios apóstolos os apóstolos anteriores a nós, levando pessoas ao arrependimento e preparando para a volta de Cristo. A gente tem que estar preparado para isso, a gente tem que estar na cabeça isso. Jesus está voltando a nos preparar para isso, né? O objetivo da pregação é revelar o reino e formar os vencedores, aqueles que irão ao céu, que irão alcançar a vida eterna. O capítulo conclui apontando que a igreja de Filadélfia, né? Aí eu fiz um pequeno resumo como modelo para os últimos dias. É uma igreja fiel à palavra, que guarda o nome do Senhor, né? Ela vive no amor paternal e sendo preservada da hora da aprovação, sendo preservada da grande tribulação. Muito bom, Ana. Então, você cobriu aí os 4 selos, né? Uhum. Muito bem. Eu vou confessar que eu não terminei, não fiz o resumo até o final, porque eu acabei me perdendo aqui com as coisas, com os meus compromissos e não. Mas assim, eu posso falar ou não? Pode sim, Fernanda. De qualquer forma, você já está ganhando pontos por causa da franqueza. Ou seja, você mesmo sabendo que há riscos de ficar de castigo, você confessou. Isso é ponto para você, tá? Uhum. Eu também fiz aquele resuminho dos selos que a Ana falou, né? Então é bem mesmo isso, a pregação do evangelho, as guerras, seguida de guerras, de fome e de morte. Eu só destaquei aqui, só acrescentando o que a Ana falou, que cada cavaleiro trazia uma arma em suas mãos, né? Então, o cavalo branco era um arco vazio, significa que o evangelho já tinha sido lançado, a flecha já tinha sido lançada. O vermelho é a grande espada, né, que vai com um derramamento de sangue por causa das guerras. E o cavalo preto é a balança, que vai diminuindo as necessidades, a fome, trazendo a fome, né, a escassez. E o amarelo, que é a autoridade sobre a 4ª parte da terra. E aí ele tem a morte, tanto com espada, com fome, e as feras da terra. Do Hades também é isso mesmo que a Ana falou, que eu lembro bem de uma aula sua lá no comecinho dos nossos estudos, né? Que eram os 2 lados e tinha como se fosse um vale, né? No meio, onde eles se viam, se falavam, se ouviam, mas não podiam trocar de lado, né? O seio de Abraão, né? Então, é aquele desenhinho lá, que é o que a Ana falou, feito do paraíso, que é o seio de Abraão, para os crentes e cristãos, e o lugar de tormento, que é a prisão temporária, né? Porque a gente espera depois do julgamento final. E no lugar de tormento, onde ficam os ímpios, os que morreram sem crer em Jesus. Então, assim, você morre e vai para o Hades, e aí a gente espera o trono branco, que é o julgamento final, onde será depois do milênio. Isso está lá em Apocalipse 20, 14, de 11 a 14, quando Deus estabelecerá o grande trono branco e julgará a todos com sabedoria. Quem não creu em Jesus será lançado no lago de fogo com uma prisão
permanente, aquela que era temporária passa a ser permanente, né? Aí eu também destaquei aqui os princípios que Lucas 16 apresenta, né? O primeiro princípio é: as sessões estão no mesmo lugar, pois um pode ver o outro no Hades, mas não podem passar de uma para a outra. O segundo princípio é: após a morte, conserva-se a plena consciência, porém não armazenada no cérebro físico, mas na alma, na mente da alma. A memória do passado não é apagada nem anulada. E o terceiro princípio é que não haverá uma segunda chance após a morte. Então, tudo que você tem que fazer, você tem que se arrepender, você tem que crer, aceitar Jesus antes de morrer. E o quarto princípio: não haverá qualquer possibilidade de alguém dentre os mortos visitar os vivos para pregar o arrependimento, que é o que Lázaro pede, o rico pede para o Lázaro, né, para Abraão, mandar Lázaro voltar lá para a casa dele e tal. Isso não existe. Hoje todos têm iguais condições, as mesmas oportunidades de ouvir o evangelho pregado pelos homens, ou seja, pela igreja, e não pelos mortos ressuscitados ou pelos anjos. Aí aqui depois fala sobre as experiências de quem quase morreu, né? Para ir à sessão agradável do Hades é preciso crer em Jesus. Essa é a diferença. E aí eu não li da nossa comissão de pregar o evangelho, mas a Ana falou bem, e eu destaquei aqui só o finalzinho, né? Ora, o Senhor que está sentado à destra de Deus coopera conosco quando saímos, confirmando a palavra por meio de sinais que se seguem. Os sinais seguem a palavra profética quando a praticamos. Isso daqui fala um pouco de tudo que a gente falou até agora, né? De a gente colocar em prática, fazer da verdade uma realidade. Aí os apóstolos revestidos de poder. Eu não li, mas eu acho mais... Eu não li, mas eu vou falar o que eu estou sendo sincera. Tá, vamos fazer o seguinte, Fernanda. Tá. Com respeito àquilo que você leu, agora faz um apanhado geral, tá? Para tu não ter que ficar adivinhando que o que esse título diz é isso, entendeu? Que tu não leu, entendeu? Uhum. Mas eu acho que eu já eu não li o resumo aqui, porque meu resumo tinha muito mais coisa aqui. Ele fala dos 4 dos selos, né? Mas então eu acho que é isso que a Ana falou, são os finais dos tempos, momentos que a gente está vivendo agora, né? Que está lá em Mateus 24, tem, acho que é Lucas 13 também, né? Zacarias 13, não lembro, eu sei que tem alguns que falam sobre tudo isso, né? E acho que eu falei isso, eu não li aqui, eu falei o que eu acho. Ah, tá. Então quer dizer que o seu compartilhar aí já é baseado já é um baseado aspecto subjetivo. Certo, porque já tem bastante coisa aqui que eu anotei, mas eu não li tudo isso, né? Porque aqui fala da cor, do que significa a escassez de alimento e tal, mas eu acabei não lendo, eu só falei o que eu achei mais importante. Fernanda, só assim, por exemplo, esses apóstolos revestidos de poder para pregar o evangelho, é o Espírito Santo que ainda, né, nós somos ainda hoje revestidos do Espírito Santo. Amém. Nós somos, ele envia ainda nesse tempo, no tempo de hoje, para a gente fazer tudo aquilo que aprendemos com os apóstolos, entendeu? Amém. Por isso que ele diz, apóstolo revestido de poder de pregar, a gente ter essa ousadia realmente de mostrar tudo o que a gente está aprendendo aqui. Amém. Porque quando Jesus ascendeu, ele falou isso, né? Vem o Consolador que vai revestir vocês de poder. Por exemplo, a gente vê a transformação de Pedro, né? Quando a gente vê a transformação de Pedro, que logo no começo ele já
converteu milhares de pessoas na sua primeira pregação, ele era um chucro, ele era uma pessoa que não tinha nem o poder da fala. Então, a gente vê o Espírito Santo agindo nele, que é esse poder que a gente tem hoje para pregar o Evangelho. Então, a gente falar em nome de Jesus, baseado nas Escrituras, no conhecimento e no poder. O Espírito Santo, se a gente estiver cheio do Espírito, a gente não convence as pessoas, né? Quem convence é o Espírito. Eu acho que é isso, né, Ana? Eu não li, mas Não, Vamos fazer o seguinte, praticamente rapidinho, Ana. Só rapidinho. Como a gente tem ainda 32 minutos, eu queria propor o seguinte. Fernanda, lê os 2 últimos tópicos do capítulo 6 para a gente fazer uma conclusão. Porque esses dois tópicos são conclusivos, tá bom? Tá. Começa com o objetivo da pregação do Evangelho do Reino. Aí, a pregação... desculpa. E só um minutinho. Aí você vai ler um parágrafo e a Ana vai ler outro, tá? Tá. E eu vou ler o terceiro, e assim sucessivamente. Vamos lá. Tá. Aonde que está? Tá o na objetivo página da pregação 100, do Evangelho. lá na parte final. Tá. Só um minutinho, Fernando, deixa a Ana encontrar. Já encontrei. Já encontrou, beleza. Vai lá, Já. Fernanda, por favor. A pregação do Evangelho do Reino visa trazer a realidade do reino para a terra, ou seja, Amém. a igreja precisa ser o reino dos céus na terra. A manifestação do reino ocorrerá na vinda do Senhor, mas sua realidade tem que ser vivida hoje, por meio da igreja. Amém. Vemos que a igreja, no aspecto geral, ainda não pode ser considerada como a base e a coluna da verdade. Sim. Deus, porém, tem conduzido a igreja para a condição normal vista no registro da igreja em Filadélfia, no capítulo 3 de Apocalipse. Devemos sustentar esse testemunho, fazendo com que a igreja seja a base e a coluna da verdade, da realidade. A realidade do reino dos céus tem de estar na igreja, sendo vivida por nós, e isso só é possível se a igreja viver totalmente debaixo do encabeçamento de Cristo. Posso falar uma coisinha? Pode. Então, resumindo esse trechinho, é isso. A gente já sabe que Cristo é o cabeça e nós somos o corpo de Cristo. Então, enquanto, como nós vimos lá nas rodas se movendo, né, enquanto a gente não estiver, nosso mover não estiver alinhado, que eu digo é a igreja, alinhado com Cristo, a gente não vai conseguir fazer com que a realidade, né, dos céus seja aqui na terra. A verdade seja uma realidade. Amém. Isso, né? Então, é isso. Então, a gente está nesse caminho. Pronto, pode ler, Ana, agora você. Em Efésios. Em Efésios, vemos que o ministério da vontade de Deus é convergir todas as coisas em Cristo. Efésios 1, de 9 a 10. O Evangelho do Reino visa fazer com que na terra haja homens encabeçados por Cristo. Amém. A igreja encabeçada por Cristo. A igreja precisa estar encabeçada em Cristo. Não é o homem quem manda, não são as opiniões humanas que mandam, mas é Cristo. Devemos submeter-nos a seu encabeçamento, permitindo que a vontade de Deus seja feita na terra como é feita no céu. Mateus 6, Amém. De 9 a 10. Muito Continua? bem. Eu continuo. Em Romanos, lemos: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Capítulo 8, versículo 14 de Romanos. A palavra filhos aqui, em grego, é huios, que significa filhos maduros. Não podemos continuar sendo crianças, filhos imaturos, que não se preocupam com o reino de Deus. Não podemos viver nossa vida de qualquer maneira, como no tempo de Noé. As pessoas viviam antes do dilúvio, comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento. Não, precisamos viver apercebidos.
viver como filhos maduros de Deus, que são guiados pelo Espírito de Deus. Devemos ser sensíveis à direção do Espírito. Fernanda. Em Gálatas, lemos: digo, porém, andai no Espírito, jamais satisfareis a concupiscências da carne. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Isso está lá em Gálatas 5, versículos 16 e 18. Quando somos guiados pelo Espírito, estabelecemos uma conexão da terra com os céus, oferecendo a Deus um ambiente adequado para fazer sua vontade. Acho legal esse ambiente adequado entre nós. Precisamos andar no Espírito. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Versículo 25 de Gálatas 5. Vamos parar com a infantilidades, com disputas por posição, parar de querer ter voz ativa na obra do Senhor. Quem tem de ter tudo isso é o Espírito. O Espírito tem de nos comandar, somos apenas canais, servos de Deus, obedientes a Ele. Sejamos simples. Amém. É isso mesmo. Muito bem. Fica Fernanda, agora resume aí e traz o sentimento. Dessa parte de que eu li agora? Isso, de toda essa parte. De toda essa parte. Então, é isso que eu falei. O Cristo é o cabeça. Então, significa que Ele está no comando. A gente tem que estar submetidos à vontade dEle e à direção de Deus. Só assim nós podemos realmente trazer o reino dos céus aqui na Terra, que é esse é o propósito, né, de termos a nossa comissão, né, de fazer a vontade de Deus. E aqui, a gente está falando que, nesse caso aqui, é o Espírito, né, a gente tem que estar em Espírito e em verdade. A gente tem que estar, quem tem que fazer, a gente tem que estar cheios do Espírito para que o Espírito tem de nos comandar. Somos apenas o canal, servos de Deus, obedientes a Ele. Então, é isso. Toda honra e toda glória é ao Senhor. Então, a gente tem que simplesmente sermos esse canal para que a vontade dEle aconteça, seja feita, né? Amém. Vai lá, Ana. Só um pedacinho aí. A gente tem que prestar bastante atenção na pregação, para a gente, com o objetivo que essa pregação do Evangelho, ela trazer as pessoas ao arrependimento. A gente precisa focar nisso, porque a gente vê que as pessoas, elas parecem que elas estão vivendo como se não houvesse amanhã. Então, não é somente o pregar a palavra, é pregar a palavra levando Cristo, né? Revelando Cristo a todo momento e mostrando que elas precisam se arrepender para que Cristo volte e leve, né? Isso é ser filhos maduros, né? Exatamente, exatamente. Muito bem, Ana, já retoma aí a leitura, a realidade da igreja em Filadélfia. E leia o primeiro parágrafo. Por fim, é importante mostrar a nossa situação atual. A igreja não tem um grande número de pessoas para fazer uma obra grandiosa. Nós somos o pequeno rebanho mencionado em Lucas 12. Contudo, aprove a Deus dar-nos seu reino, no versículo 32 de Lucas. Embora a igreja em Filadélfia tenha pouca força, quem a lidera é aquele que tem a chave de Davi, glória, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Apocalipse 3, de 7 a 8. Então o Senhor que abre o reino dos céus usa a igreja em Filadélfia para abrir o reino dos céus a muitas pessoas.
como é que é o nome? Andrew Miller. André Miller. Em seu livro, A História da Igreja, afirmou a igreja em Filadélfia tem os tesouros da palavra profética. Vemos assim que a igreja em Filadélfia tem a palavra profética, isto é, tem a direção do Senhor, a direção do Espírito e, portanto, segue o Espírito. Continua? Amém. Não. Vai lá, Fernanda. Sou eu de novo, né? Você não, professor? Mas tudo bem, vamos lá. Sempre questionando, né? Nunca eu tenho moral aqui. Eu tinha entendido que era eu, a Ana, mas... Aí, ó, de novo, cara, não tem jeito. Éramos cristãos e igreja... Só falando uma coisinha do que a Ana leu, né? Que é isso mesmo, né? De tudo isso que nós lemos agora da nossa missão aqui, o exemplo está na igreja em Filadélfia, né? Que somos a igreja da última hora. Geração da última hora, sei lá. Bom, continuando. Éramos cristãos e igrejas... Lembre-se, viu, Fernanda? A gente está lendo por sua culpa. Então, a gente está te ajudando a ler o último capítulo, Fernanda. Tá? Então, bom. Você que tem que ler mais do que todos nós aqui. Tá certo. Eu não li, né? Todo mundo já leu, eu não li. Tá bom, pode ser. Essa é a última aula, Fernanda, nesse ano. Graças a Deus, eu sou bem resolvida em relação a isso, porque eu só levo críticas, eu só levo porrada, né? Mas tudo bem, vamos embora. Tá vendo? Olha, tem duas maneiras de morrer, segundo as escrituras. Ou como um porco, ou como uma ovelha. E eu tô vendo que você é um porquinho, viu? Ah, não, eu quero ser uma ovelha. Então cala a boquinha. Como ovelha muda, foi conduzida ao matadouro. Você, como um porco rebelde, escandaloso, está sendo conduzido ao matadouro. Eu não posso morrer pela boca mesmo, mas vamos lá. Éramos cristãos e igrejas ocultos como se fôssemos pessoas misteriosas. Participávamos das reuniões da igreja 2 ou 3 vezes por semana. Cantávamos, orávamos, ministrávamos a palavra e voltávamos para casa. Graças a Deus, recebíamos a revelação da palavra. Tínhamos a palavra profética. Realmente conhecíamos a Bíblia e nos dedicávamos a edificar os poucos irmãos que estavam entre nós. Todavia, não influenciávamos a sociedade, não levávamos de forma massiva o evangelho do reino às pessoas nas ruas. Continuo? Então, não, ovelhinha, não continua ainda não, espera. Aí o que acontece? Esse cenário aqui que foi pintado para nós aqui nesse parágrafo é para mostrar, de um lado, isso ocorreu no nosso meio, né, na igreja que a gente vive, mas, ao mesmo tempo, também mostra o quão distraídos os demais cristãos estavam de manter uma rotina de ir para o templo ou para o local de reuniões, ouvir uma boa palavra, fazer pequenos comentários e depois voltar para a vida normal, cotidiana, como se não houvesse amanhã, como se não tivesse nada para fazer. E aqui está mostrando que tem coisas para fazer, a gente precisa influenciar a sociedade, levar essa palavra de maneira massiva, né, para as pessoas nas ruas, né? Então isso aqui é muito importante. Eu vou ler esse parágrafo maior aqui. Graças a Deus que nos deu um instrumento maravilhoso que chamamos de comportagem dinâmica. Temos comportores fiéis a Deus que têm orado com as pessoas nas ruas e deixado em suas mãos livros espirituais, cujo conteúdo é uma palavra consistente do Evangelho do Reino. Além dos comportores dinâmicos, temos alguns irmãos e irmãs que têm pouco tempo disponível e fazem comportagem por hora ou por oportunidade. Tiram 1 hora de seu dia para orar pelas pessoas e também lhes disponibilizar a palavra de forma impressa. As famílias que têm praticado
esse tipo de comportagem testemunham que até sua vida conjugal e familiar ficou mais saudável em todos os aspectos. Há também o Avança Jovem, em que muitos jovens se alistam para servir ao Senhor, cuidando uns dos outros e alcançando outros jovens por meio do Evangelho. Temos ainda a rede de cuidado das irmãs das igrejas, que tem alcançado muitas mulheres em todo o mundo. Temos também os homens de oração, que, a exemplo das mulheres, agora cuidam uns dos outros com mais afinco. Além disso, muitos irmãos saem às ruas para pregar o Evangelho, distribuindo chave e ainda anotam os dados das pessoas contatadas para dar continuidade a esse cuidado. Isso tudo é muito significativo. Estamos influenciando a sociedade. Saímos de uma situação oculta, passiva, sem visibilidade, para outro nível, para um patamar superior em nossa vida da igreja. Graças a Deus, hoje temos um exército nas ruas, adolescentes, jovens, sêniores, todos orando pelas pessoas. Amém. Agora é a Ana, né? Eu que tinha que falar isso, mas tudo bem. Vai lá, Ana. Olha só, vamos vocês dois, vocês querem parar, vocês dois? Não, ela que manda. Na verdade, eu tenho que ficar quietinho aqui. Eu vou até desligar meu microfone. Aqui, ó. Os comportores dinâmicos não fazem um trabalho isolado, independente da igreja. Eles fornecem os contatos para as igrejas, por isso é preciso que a igreja se organize, que as igrejas se organizem. Primeiramente, eles devem criar entre os irmãos uma rede de cuidado para cuidar espiritualmente de pessoas, apacentá-las. Em seguida, deve criar uma central de acolhimento e distribuição, designando irmãos e irmãs que têm o encargo de acolher as pessoas para fazer o primeiro contato, entender suas necessidades e saber onde moram, vivem e trabalham. E, finalmente, devem distribuir esses contatos para a rede de cuidado, que, por sua vez, repassa aos demais irmãos da igreja ou grupos familiares cuidarem. Dessa forma, o Senhor fechou o ciclo. Temos a vanguarda, um exército trabalhando nas ruas, e temos a retaguarda, os que dão a sequência a esse cuidado. Tudo isso com vistas à edificação da igreja, o lugar de habitação de Deus para o seu descanso. Amado leitor, estamos convictos... Sou eu agora, tá vendo? O professor não interfere, depois está falando que eu me intrometo. Sou agora eu, né? É um parágrafo. Eu fiquei esperando Tá vendo? a sua reação intrometida. Eu sou mesmo uma intrometida. Eu fiquei pensando assim, será que ela vai se segurar? Mas não, provou que não consegue. Vamos lá. Amado leitor, estamos convictos de que Deus nos abençoará muito. Oh, glória! Oh, Senhor, tenha misericórdia de mim. Queremos encorajá-lo a fazer parte desse exército que é a igreja. Amém. O Espírito se intensificou nestes últimos dias que antecedem a volta de Cristo para fortalecer você. Continue correndo a carreira junto com os demais membros do corpo de Cristo. Você não está sozinho. Vamos apressar a volta do Senhor praticando a palavra profética, que tem sido confirmada pelo Espírito com muitos sinais e milagres. Deus o abençoe. Deus nos abençoe. Amém. Amém. Aleluia. Não desliga, não. Antes de você, Ana, rapidinho. Deixa a nossa irmã, entendeu? Compartilhar, poder fazer um apanhado geral, depois você entra, tá? Não, vai mas lá, eu não ia fazer apanhado nenhum, não. Eu só ia... então tá bom, vai lá então. Eu só ia fazer... Eu não mando mais em nada mesmo, pode falar, Ana.
Não, eu só ia falar um negócio aqui, por exemplo, quando você leu aqui, ó, a vida conjugal e familiar ficou mais saudável em todos os aspectos. Eu Amém. queria só dar um testemunho aqui bem rapidinho sobre eu, né? O que acontece? A gente quando começa a deixar o espírito operar na vida da gente, a gente começa a ser tratada e trabalhada de uma forma tão gostosa. Por exemplo, a ansiedade ela é cuidada, ela é tratada. Aquele espírito de eu não sei, eu não posso, tudo isso é tratado. E a gente é tratada e a gente fica tão feliz por isso. Era só dar esse testemunho aí. Mas fala, Fernanda. Amém. Muito bom. Sempre eu que tenho que falar, né? Sempre eu, mas tudo bem. A Ana está com o poder da palavra melhor do que o meu, mas tudo bem, vamos embora. A realidade da Lembre-se que igreja... essa tarefa é principalmente por causa de você, Fernanda. Ai, Senhor, até quando, Pai? Até quando, Senhor? Mas bora lá, vai. O que eu tenho que falar? Um resumo desse trecho da realidade da igreja, é isso? Em Filadélfia? Isso. Então, Filadélfia é o modelo da igreja que quando a gente vê as 7 igrejas em Apocalipse, acho que 2 e 3, na Sim, verdade como é que se diz? É o desenvolvimento, é o processo da igreja durante uma época, um tempo, né? sim. E hoje nós estamos, na realidade, esperamos, né, de Filadélfia, que é a igreja que será salva. Então, nós temos Certo. um compromisso com a palavra profética. E aqui mostra como que algumas ferramentas de como trabalhar o evangelho e salvar mais pessoas, porque esse é o nosso objetivo, né, para levar o evangelho do reino, né? Então, aqui tem algumas estratégias, e não adianta, porque a gente precisa mobilizar as pessoas que andam na mesmice, que não amadureceram, que vivem o seu dia a dia, como se não houvesse amanhã, ou como se a vinda de Jesus estivesse muito distante, então eles vão levando a vida do jeito deles. Então, aí nós temos que entrar com algumas ferramentas, no caso da comportagem dinâmica, avança e jovem, aqui são exemplos de como a gente pode estar pregando o evangelho, né? Então, aí eu finalizo dizendo que, ó, esse último parágrafo que eu li, né? Queremos encorajá-lo a fazer parte desse exército, que é a igreja. Então, é uma igreja, quando você compara a igreja como um exército, não é uma igreja passiva, é uma igreja ativa, que tem que cumprir seu papel, que tem missão a cumprir. Então, a gente não está sozinho, a gente é uma igreja, a gente é um corpo, a gente tem que estar em unidade e alinhados com a vontade de Deus para que possamos praticar, né, para apressar a volta do Senhor. Isso, quando a gente fala de tudo isso, a gente está colocando em ação a palavra profética, né? A gente está... Amém. É isso. Acho que é isso. Muito bem. Quer falar mais, Ana? Seu áudio está desligado, tá? Se nós formos fazer um resumo final, a gente vê que ele mostra que diante da revelação dos 4 selos e do avanço do princípio das dores, o fim, né? Deus chama essa igreja, ele chama esse povo, nós, né? A viver como Filadélfia, né? Que foi tudo que a Fernanda falou. Fiel, desperta, amando a palavra profética, pregando o evangelho e esperando a volta do Senhor, com responsabilidade, com esperança e com obediência a essa palavra.
Muito bom. Então, notem, né, como, para mim, uma das palavras que mais marcam todo essa parte do livro é encabeçamento. Aproveitando aí a deixa, né, da Fernanda, Cristo é o cabeça, nós somos o corpo. Não faz sentido. E é até bizarro o cabeça dizer uma coisa e o corpo fazer outra. Né? Isso é completamente bizarro. Né? O cabeça está falando, ou está dando uma direção e o corpo está fazendo o oposto. Então, sob o ponto de vista biológico, isso é bizarro, e sob o ponto de vista espiritual, mais bizarro ainda. Então, se o Senhor está dizendo, por meio do Espírito e da sua palavra, né, que é para pregar o evangelho do reino, que é para cuidar das pessoas, a fim de que elas também, como nós, estejam sob o encabeçamento de Cristo, nós não podemos fazer outra coisa senão isso. Então, daí a importância da palavra profética. Porque hoje, você abre o YouTube, você vê pregações, você visita aquela e aquela igreja, e tem sempre uma direção está sendo dada. Agora, a questão é, que direção está afinada com o encabeçamento de Cristo? Ah, não, eu não gosto daquela igreja porque não tem coisa sobre prosperidade. Eu preciso de prosperidade. Aí vai, bom, é o encabeçamento de Cristo? A finalidade primeva está sendo atendida? Ah, não, eu gosto da igreja que cuida da família, que é a família, que isso, que aquilo. Bom, tudo bem. Mas as pessoas, essas famílias estão sendo educadas, direcionadas para estarem sob o encabeçamento de Cristo? Vejam, não significa falar coisas espirituais, não significa que essas coisas espirituais estão nos conduzindo para o encabeçamento de Cristo. Não estão nos movendo para fazer a vontade de Deus. Então pode ser uma pregação bela, se ela no final, ou no início, no meio e no fim, não tiver como essência o encabeçamento de Cristo, nós estaremos usando as coisas espirituais para atrasar a volta de Cristo. Então, vocês bem enfatizaram, tanto a Fernanda como a Ana. As pessoas vivem como se não houvesse amanhã. E quem ouve isso de vocês pode pensar, é o mundo. Não, até os cristãos estão vivendo como se não houvesse amanhã. Então, por isso que quem atenta para essa voz é um pequeno rebanho. Lucas 12, 32. Está aqui, ó. Quantas pessoas estão nesse encontro? 2. Só daí você já tira. Isso aí, a despeito, né, da dificuldade de saúde, como é o caso da nossa irmã Nilbe, que sei que ela gostaria de estar aqui e tudo mais. Mas, irmã, você conta no dedo quem está alinhada com esse encargo. Parece que a Ana caiu, né, a internet dela. Daqui a pouco ela volta. Acho que ela caiu, sim. Sim. Então, só isso define, essa pequena estatística aqui, é uma amostra de que o pequeno rebanho, ou seja, é um pequeno rebanho que acaba atendendo ao chamado do Senhor, ao suspiro de Davi, né? E vai lá e luta pelos seus interesses. Então quer dizer que se eu buscar o encabeçamento de Cristo, se eu buscar fazer a vontade de Deus, segundo o cabeça está dizendo, ele não vai cuidar de mim? Prosperidade passa a ser um pecado? Meu bem-estar passa a ser um pecado? Não. Ele vai cuidar de você justamente por causa disso. Buscar em primeiro lugar o seu reino, o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Quem é o sujeito de vos serão acrescentadas? O sujeito é o Senhor. Não é que você, Fernanda, vai acrescentar.
É o Senhor que vai acrescentar a vós. Entendeu? Se a gente buscar o sujeito dessa sentença, não somos nós o sujeito, nós somos o objeto, né? Ou seja, nós somos o alvo dessa bênção. Agora, o que startou vos serão acrescentadas? O que startou é o fato de eu ter buscado o reino e a sua justiça. Entendeu? A Ana entrou. Ah, entrou, mas acabou saindo. Então, em outras palavras, né, enfatizando, minha primeira palavra assim, forte para esse contexto do capítulo 6 é encabeçamento. Aí, dentro do encabeçamento, tem o seu desdobramento. Tem a vontade de Deus, o que ele deseja fazer hoje, né? O que ele pretende realizar hoje. Então, tudo isso tem como ponto de partida a questão do encabeçamento. Pois não, Ana? Não, é que acabou a Conseguiu entrar, né? Isso. tudo bem, vai estar gravado. Muito bom. Fica tranquila. Então, amadas, eu queria concluir, tá? São 11h29, daqui a pouco eu tenho umas coisas para fazer, mas eu queria finalizar falando, né, que sempre é bom estar com vocês. Parece que objetivamente eu tenho muito a falar ou compartilhar, mas saibam, com toda a sinceridade, eu aprendo muito, né? Coisas que eu já tinha lido, mas que não ficaram tão consolidadas e tal, nessas comunhões aqui, elas se consolidam, elas se ampliam, né? Então, sempre é um ganho para mim estar aqui com vocês, compartilhando essas porções. E espero que ano que vem a gente possa dar continuidade a isso, né? E quem sabe ampliar para mais pessoas, né? Poderem participar desses nossos encontros aqui e propagar isso aqui. Porque, lembre-se, não é um mero curso bíblico, né? É um curso para a ação. Aqui não a ideia não é ficar cabeção. Aqui a ideia é fazer com que a vontade de Deus seja inculcada e operacionalizada. Amém? Então, vou pedir, e desculpa pelas brincadeiras, Fernanda, esses últimos encontros nossos, né? Não, Você tem sido eu alvo não das desculpo. minhas... Você tem que pedir perdão a Deus por tudo que você tem falado de mim, viu? É nada, eu estou brincando. Para mim é sempre também uma honra estar com vocês e tenho aprendido demais mesmo, muito, muito. Eu tenho Amém. outros momentos com a Ana também, né, Ana? E a gente tem vivido trocas maravilhosas, temos nos Amém. edificados, e eu acho que o que eu tiro de tudo isso é realmente a minha responsabilidade em fazer a vontade de Deus. Eu acho que eu estou falhando muito nessa Amém. parte, e Uhum. cada vez mais eu tenho consciência disso e preciso me mexer, preciso mover segundo o encabeçamento de Cristo. Então, isso nós só temos a Amém. agradecer e vamos continuar juntos, mesmo que sejamos só nós três, né? Quatro, porque a Nilbe também. É que a Nilbe, quando está com Isso. um problema de saúde dela, mas sempre que ela pode, ela está junto com a gente. Assim. Sim, é Então, verdade. nós agradecemos demais a sua disponibilidade, porque nós sabemos o quanto o Senhor, o quanto você tem compromissos e para separar um momento para estar com a gente já é uma honra, né? Então, nós só temos Amém. a agradecer a Deus pela tua vida e por tudo que nós temos Aleluia. aprendido, segundo o teu falar, os teus ensinamentos, Amém. as tuas broncas, mas tudo faz Sim. parte. Amém. Aumenta o volume, Ana. Pode falar, Ana. Acho que aumentei o meu aqui também. Você está conseguindo ouvir, Fernanda?
A gente está escutando Agora bem melhorou, lá no Ana. fundo. Eu tirei o fone. Ah, agora melhorou. Agora melhorou. Agora Eu tirei virou. o fone. Deixa eu falar, eu também tenho muito a agradecer. Vocês não sabem o quanto eu sou edificada em cada aula que eu participo. A gente participa de mais 2 grupos. Um, a gente estuda os evangelhos, e o outro, a gente tem um grupo que é de temas abertos, né? Aleatoriamente. Sim, E eu vou te dizer, é uma edificação muito grande para a minha vida. Eu conheci, olha, irmão Evilásio, que você nunca pare de fazer o que você faz, bem feito, amém. cobrando, e a cobrança ela precisa existir, porque se a gente não tiver a cobrança, o que vai acontecer? A gente fica desleixado, e a gente precisa chamar essa atenção da igreja, porque nós somos uma igreja, nós somos nós 3, mas nós somos uma igreja, né? E a gente Sim, precisa estar sim. chamando a atenção um do outro. Eu, antigamente, quando eu ainda não era trabalhada em Cristo, quando alguém me chamava a atenção, eu ficava invocada. Eu ficava invocada. Hoje eu glorifico a Deus porque alguém consegue olhar e ver que eu sou imperfeita, foi assim que Ele me fez. Ele me fez perfeita, mas o pecado, quando entra na gente, a gente se torna imperfeito. Então, eu fico a cada Uhum. dia querendo ter a imagem e a semelhança dele, e eu vou brigar até o final. E vou tentar levantar muito Amém. mais pessoas junto com a gente. Muito bom. Excelente. E, bom, para finalizar, eu queria pedir oração para a Fernanda vai orar por nós, né? A Ana começou, a Fernanda termina. Aí eu queria, Fernanda, que você orasse, porque em algum dia das próximas semanas, eu vou fazer uma cirurgia de hérnia, né? Hérnia umbilical. Então, esse também é um dos motivos de eu não estar disponível para os encontros no mês de dezembro, né? Então, eu soube disso. Eu já sabia que havia essa possibilidade, mas estava ainda imprecisa. E aí ontem se consolidou. Então eu vou daqui a pouco entrar em contato com o médico para ver os detalhes. Então, essa oração por isso. Senhor, obrigada por estarmos juntos mais uma vez diante de Ti, Senhor. Por ter nos Amém. revelado tantas coisas maravilhosas, Senhor. Sabermos que Cristo é o cabeça do nosso corpo, que estaremos Amém. sempre nos movendo segundo a sua orientação, a sua vontade, Pai. Obrigada pela Aleluia. vida da Ana, obrigada pela minha vida, por nossas famílias, e obrigada em Sim. especial pela vida do pastor Edilásio, Senhor, que estará agora, Amém. este mês ainda, passando por uma cirurgia, Senhor. Ser com ele, Sim, Senhor. capacita os médicos e toda a Sim. equipe que estará à Amém. frente dessa cirurgia, Senhor. É uma cirurgia Amém. simples, mas que Sim. requer cuidados, tanto antes quanto depois da cirurgia, Pai. Mas, em Amém. nome de Jesus, os teus anjos estarão acampados no hospital e o Senhor fará essa cirurgia por intermédio do médico especialista Amém. e separado por ti, Senhor, para que tudo ocorra segundo a tua vontade, Senhor. Esse servo, esse homem de Deus é um servo comprometido com a tua palavra. Amém, Senhor. Ele está sempre, Senhor, fazendo segundo a tua vontade, seguindo o teu direcionamento, Senhor. Cuida dele, Pai, como o Senhor tem feito até hoje, durante essa Amém. cirurgia e todo esse tempo que ele estará em recuperação, Senhor. Que ele faça tudo segundo a tua vontade, Pai. A vida dele já foi escrita, todos os seus dias Sim. foram escritos por ti, Senhor, lá na Amém. eternidade. Então, o Senhor sabe de todas as coisas, de um fio de cabelo não cai de nossas cabeças sem que Sim. o Senhor saiba, Senhor. O Senhor está no Amém. controle de tudo e nós confiamos em Ti, esperamos em Ti, Senhor, para que ele saia renovado dessa cirurgia, curado Aleluia. e com a saúde em ótimo e perfeito estado, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém.
Amém. Aleluia, amadas. Jesus é o Senhor. Fiquem na paz. Amém. Vai se falando aí pelo WhatsApp. Obrigada por tudo e desculpa aí as brincadeiras e que tenham Tranquilo. um bom final de ano para todos nós, Amém. tá? Amém, No amém. período da tarde, vou Beijão. disponibilizar a gravação. Tchau. Tá bom. Beijão. Tchau. Tchau.